Olha que legal, ó. Eu vou mostrar para vocês os nomes, alguns nomes interessantes de ossos que vocês vão se surpreender. Vocês vão falar, nossa, minha avó estava certa até hoje e eu estava corrigindo ela. Que depois que você começa a fazer algum curso de saúde, você fica chato, né? Você fica corrigindo todo mundo. Não, não é bacia, é pelve. Então você vai ver hoje. Vou te mostrar umas coisas aqui, ó. Vou começar aqui de cima, ó. Clavícula. Olha esse nome aqui, ó. Clavícula. Sabe de onde vem o nome dela? Essa aqui não tem o formato certinho, mas a clavícula, ela tem um formato de S, assim, ó. Quando você olha a clavícula por cima, ela tem um formato de S. E aí os antigos acharam que a clavícula, ela tinha um formato da clave de sol. Aí outro dia, eu tenho uma aula no YouTube sobre clavícula, eu falei isso. E aí o pessoal que estuda música falou que parece uma clave de Fá. Então, como eu não sou um estudioso de músicas, então eu vou ver aqui no Google. Vamos ver aqui, ó. Clave de Sol. Vamos ver a clave de Sol. Como é que é? Ó, a clave de Sol, ela parece um Szinho aqui, ó. Tá vendo? Parece mesmo a clavícula. Então aqui tem uma clave de Sol, ó. Vamos ver a clave de Fá como que é, que eu não manjo de música, cara. Clave de Fá, vamos ver a clave de Fá. Ah, tá de brincadeira que os caras me corrigiram pra falar que a clavícula é uma clave de Fá, né? Se isso aqui é a tal da clave de Fá, que deve ser, com certeza a clavícula não tem a origem desse nome. A origem da clavícula é clave de Sol, é daqui, ó. Que ela tinha esse formato aqui, ela tem esse formato aqui, ó, se você olhar por cima. Então pode pegar uma clavícula aí que você vai ver que ela tem esse formato aqui, ó. Tá bom? E esse nome clave significa chave, tá? E todo nome em anatomia que termina com ula é um diminutivo. Sabe o que significa clavícula? Você não vai acreditar. Se clave é chave e ula é um diminutivo, sabe o que significa clavícula? Você não vai acreditar. Você vai contar isso para sua família hoje. Você vai falar, meu, você vai virar para sua família e falar, cara, sabe o que significa clavícula? Você não vai acreditar. Significa chavinha. Chavinha. Tá bom? Então, essa é a designação do nome clavícula. Significa chavinha. Alguns dizem, tá? Isso aí não é bem elucidado, que a clavícula, por ser um osso que ele faz o limite do esqueleto axial e do esqueleto apendicular, é um dos últimos ossos a terminar a ossificação no esqueleto, tá? Então alguns falavam que ela fechava a ossificação, tá bom? Mas a gente sabe que a mão fecha depois, tá bom? Então, aqui nesse caso, clavícula, parece que o nome mais aceito é chavinha, da clave de sol. Existem várias origens para os nomes dos ossos, tá? Eu vou contar para vocês algumas, aí a gente nunca dá para saber porque são nomes muito antigos, tá? Então a clavícula é a chavinha. Escápula. A escápula antigamente, sabe como ela chamava? Omoplata, onde homo significa ombro, tanto que a gente tem esse acidente ósseo mais alto aqui da escápula, que chama acrômio. O ômio do acrômio vem de homo, né? Então acro é alto, ômio é ombro, homo. Então isso aqui é o ponto mais alto do ombro, tá? É o acrômio, daí veio esse nome. A escápula antigamente chamava-se omoplata. Daí, ó, você pode ver que tem um músculozinho aqui no pescoço, esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse músculo aqui chama-se omoioide. Olha por que ele chama omoioide. Olha como a anatomia está desatualizada, ó. Esse aqui é o omoioide. Ele se estende da omoplata até o osso ióide, ó.
Então esse é o homoioide. Então a galera da nômina mudou o nome da escápula, mas o nome do músculo homoioide permanece o mesmo, tá bom? Então isso aqui chamava-se antigamente de omoplata. Se sua avó, sua mãe, seu pai fala ainda que tô com dor na omoplata, não corrige ele, deixa ele achar que é omoplata. Sabe por quê? Homo é ombro, plata é placa. Omoplata era a placa do ombro. Se eu te falar o significado do nome escápula, você vai falar a mesma coisa que você falou na clavícula. Você vai falar, Rogério, não é possível. Você tá zoando. Não, mas eu tenho um dicionário etimológico aqui de termos anatômicos. E aí eu pego todos esses nomes de acordo com o que o dicionário etimológico de latim e grego me falam. A escápula também é um nome do latim. E ula, você sabe que é um diminutivo, né? Sabe o que é a escape da escápula? Pá. Pá. Então escápula, grosso modo do latim, significa pazinha. Olha que bela dupla sertaneja que a gente tem no ombro, né? Vamos apresentar a live de hoje das 8 horas da noite. Chavinha e pazinha. Então é a clavícula e a escápula. Chavinha e pazinha. Tá? Então quando você olha aqui a escápula, parece uma pá mesmo. Tá bom? Então temos a chavinha e a pazinha aqui, tá bom? Esse é o significado do nome desses ossos. Eu acho interessante também o nome desse osso aqui, ó. Essa parte de cima dele aqui, ó. Quando você olha essa imagem aqui, e se você assistiu Game of Thrones, você assiste um monte de séries aí, que a galera usa espadas. Sabe o que significa manúbrio? Que é essa parte superior do osso externo aqui, ó. Significa empunhadura. Quando os antigos viram esse osso aqui, ó, eles associaram o nome desse osso aqui a uma empunhadura de espada. E parece mesmo. Se a gente puser uma espadinha aqui em cima, ó, vamos deixar todo mundo transparente, ó. Opa, não, pera aí. Aqui, ó. E colocar um... Vai ficar meio torto, mas olha aqui, ó. Não parece a empunhadura de uma espada? Aqui ficou uma faquinha, né? Mas parece uma empunhadura aí. Então daí veio o nome manúbrio. Manúbrio significa empunhadura. Então essa parte superior do externo chama-se manúbrio, tá bom? Então daí veio esse nome, empunhadura. Então aqui eu tenho a empunhadura, a chavinha e aqui atrás a pazinha. Legal os nomes, não é? Então, se você não sabia a origem desses nomes, dá um joinha aí, compartilha com a galera para mais gente ver. Esse aqui, ó. O nome oficial do húmero, na verdade, pelos estudos que eu fiz, não tem uma exata denominação do nome húmero e acham também que a origem do húmero também veio daquela denominação homo, que é ombro. Tá? Então, o húmero seria o osso do ombro, tá bom? Então essa seria a designação do húmero. Então esse início do húmero talvez esteja relacionado com o termo homo, que é ombro, tá? E seria o osso do ombro, tá bom? Então é só umas curiosidades aí para vocês lembrarem dos ossos e nunca mais esquecerem deles aí. Então eu gosto mais de fazer essas associações pelos nomes reais do que às vezes eu vejo o pessoal fazendo músicas e tal. Às vezes você tem que decorar uma música, o exercício que você tem para decorar uma música é tão grande que às vezes na hora que você vai fazer a prova você já esqueceu. Entendeu? Então se você associar os nomes originais desses ossos, como empunhadura de espada para o externo, né, para o manubrio external, chavinha para clavícula, pazinha para escápula e osso do ombro com húmero, você já vai saber o quê? Hoje você já sabe que ula é diminutivo, é do latim, e homo é ombro. Olha quanta coisa importante que você já sabe hoje. Tá bom? Às vezes se você não sabia, dá o joia, que vale, hein? Aqui a gente tem o rádio e a ulna no antebraço. Ó.
São dois ossinhos do antebraço aqui. Aqui é interessante, vou começar pela ulna, que ela tem um acidente ósseo aqui, ó, bem no cotovelo mesmo, isso aqui, ó. Esse osso, a ulna, há muitos anos atrás, e não era na época que eu estudava, hein? Na minha época já era ulna. Esse osso aqui era chamado cúbito, tá? Então, se você estuda na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, países de língua espanhola em geral, ainda designam a ulna como cúbito, tá? Aqui no Brasil, o cúbito, o antigo cúbito, mudou para ulna. Sabe de onde vem esse termo ulna? Esse acidente ósseo aqui chama olecrano. Então, o seu cotovelo propriamente dito tem o nome de olecrano. E esse termo ulna vem desse início do nome olecrano, né, que é olene. Tá? Então, olene significa cotovelo. Aí, se eu não me engano, o final do termo significa cabeça, né? Seria a cabeça do cotovelo, tá? O olecrano. Então, olene significa cotovelo. E aí daí veio a denominação ulna, aqui no português. Veio de olene, que significa cotovelo. Tá? Então, ulna é olene, olene, tá vendo o nome? Olene, olene. Meu, o cara que mudou o nome devia ser um doidão, né? Mas enfim, é daí que veio o nome. Cúbito, o termo cúbito significa cotovelo também, né? Você vê quando a gente tem aqueles os decúbitos, né? Então você tem um decúbito dorsal quando você está com o dorso do cúbito na maca. Decúbito ventral com o ventre do cúbito na maca, entendeu? Então o decúbito aí, ó. Cúbito era o cotovelo aí, tá? Então essa designação cúbito ainda não é mais aceita no Brasil, mas ainda é aceita em países de língua espanhola. Eu digo isso para vocês porque eu estudo por esse néter aqui, ó. E esse néter aqui tá em espanhol, tá? Então tem um monte de nomes que para nós é antigo, mas para eles ainda não. E eu contei para vocês o porquê que mudam os nomes em anatomia, né? Quem é esperto sabe, né? E aqui eu tenho rádio, ó, na parte lateral do antebraço. Rádio também, se você estuda em países de língua espanhola, você tem lá os termos rádio, médio. Quando a gente tem esse Dzinho aí, se você tirar o D do nome, o que você tem? Raio e meio, né? O que é médio? Médio é o que está no meio. O que é rádio? Rádio significa raio. Raio de roda. Então o pessoal aí achava que esse osso aqui, ó, ele parecia um raio de roda, uma roda antiga. E eu vi também uma outra denominação para o nome do rádio que eu achei mais interessante. E eu não estou lembrado aqui exatamente qual que era a origem do nome, mas eu achei bem interessante essa denominação, que esse termo rádio, eu não lembro em que língua que era, que significava algo como talhadeira, tá? Então, porque o rádio parecia uma talhadeira, ó. Então aqui tinha aquela cabeça que o cara martela, né, na talhadeira, e essa parte de baixo aqui onde faz o entalhe, né, que tinham muitos artistas como Michelangelo, eles usavam talhadeiras. E também pode ser que a origem do rádio tenha esse nome, tá? Que é algo semelhante a uma talhadeira. Então pode ser raio de roda ou pode ser talhadeira, tá bom? Então tá aqui, ó. Então tá alguns nomes interessantes. Aqui nos ossos do carpo, vamos ver também ó, algumas coisinhas que são legais aqui, ó. Então vou tirar os ligamentos aqui, ó. Olha essa aqui, eu gosto dessa aqui, ó. Essa aqui é a fibrocartilagem triangular, ó. Isso é uma das coisas mais bacanas que a gente tem no punho aí. Vou tirar a turma toda aqui, ó, só pra deixar bem limpinho pra vocês aqui, ó. Legal. Vou começar por aqui, ó. Escafoide. Primeiro osso da fileira proximal do carpo. Sabe por que o escafoide tem esse nome, ó? É meio ruim mexer nesse... Peraí. Oh, meu Deus do céu. É que esse negócio não foi feito... assim acho que vai dar. Água.
Às vezes eu fico... Pronto, deu. Eu fiz todo aquele malabarismo pro ossinho ficar aqui, ó. Tô ruim de coisa. Ah, vai ficar assim mesmo. Sabe o que significa escafoide? Toda vez que vocês virem em anatomia um termo que termina com oide, eu já falei isso para vocês em aulas anteriores. O termo é derivado do grego, oide é um termo grego que significa parecido com. Então, quando você tem alguma coisa que é oide, etimoide, esfenoide, escafoide, significa que é parecido com alguma coisa. Sabe o que é escafo? Escafo significa escuna, barquinho. Então, o escafoide tem esse nome porque os anatomistas, quando começaram a estudar esse ossinho da mão, eles acharam que ele tinha o formato de um barquinho. Deixa eu voltar aqui agora. Então, eles verificaram que pelo formato dele ele parecia um barquinho, e parece mesmo. Tá bom? Então, daí veio o termo escafoide. Parece um barquinho. Vocês vão ver que o navicular no pé, ele também chamava escafoide. Eu vou contar a história do navicular e o porquê que ele mudou para navicular. Mas no pé, o navicular chamava escafoide também. Tá bom? Então tá aqui o osso escafoide. Esse aqui é o semilunar, ó. Se eu esconder todo mundo, ó, nem precisa falar porque que o semilunar tem essa forma, né? Também esse nome é um derivado do latim. Ele tem o formato de meia-lua. Tá bom? Então, semilunar significa que esse osso tem o formato de meia-lua, tá bom? Então, o barquinho, a meia-lua, aí aqui tem o osso piramidal, tá bom? O osso piramidal, porque ele tem o... Eu não consigo mexer nesses negócios, cara. Aqui, ó. Osso piramidal aqui, ó. Porque ele tem o formato triangular, tá bom? Então, um osso de formato triangular, aqui no Brasil ele é chamado de piramidal. Olha o nome que ele tem fora do Brasil, ó. Triquetral. Seria o osso triangular, tá bom? Então, o osso triangular é o osso triquetral. Mas aqui no Brasil ele é chamado piramidal. Esse aqui é bem interessante, olha que legal. Esse é da hora. O que parece isso aqui, ó? Ah, é uma bolinha, né, Rogério? Gosta de ervilha? Legal. Esse ossinho aqui, ó, ele chama-se pisiforme. Pisiforme. Pisi significa ervilha. Olha que louco, cara. Forme, aí já é um termo do latim, tá? Quando é oide, significa que é grego. Quando é forme, é em forma de, latim. Então vocês já sabem a origem dos nomes. Escafoide, parecido com um barquinho, grego. Pisiforme, parecido com uma ervilha, tá bom? Formato de ervilha. Daí veio o termo pisiforme, tá bom? Esses dois ossos aqui, ó, são o trapézio e o trapezoide, ó. Tá? Eles têm um formato bastante parecido, tá? E aí o que acontece? Eles são relativamente iguais, assim. Quando você está estudando, se você pegar os ossos do carpo separadamente, é relativamente fácil, assim, se tiver tudo solto na bancada, é fácil identificar os ossos da fileira proximal aqui, tá bom? Você identificar o trapézio e o trapezoide, assim, separadamente, assim, é uma missão que não é tão fácil, assim. A gente sabe que são o trapézio e o trapezoide porque o formato deles é totalmente diferente dos outros, tá? Então o formato deles não se encaixa numa meia-lua nem num triângulo aqui. Ele tem um formato de trapézio, tá? O trapézio que é um tipo de quadrilátero, tá bom? E aí, não sei se é um quadrilátero ou se tem 5 lados no trapézio, não sei como que é, mas o trapézio tem 4 lados. Eu sou meio ignorante com essas coisas matemáticas, assim. Mas ele tem um formato de um trapézio, tá? Então tá aqui, ó. Deixa assim, ó. Nessa imagem, vocês conseguem ver aqui, ó. Lembra do músculo trapézio lá? Tá aqui, ó. Isso aqui é um formato de trapézio, ó. Tá bom? Então tem esse formato de trapézio. Eu vou pegar aqui, ó, o neném aqui embaixo, ó. Fazer a mesma coisa.
Eu não consigo pegar o ângulo certo, né? Aqui, ó. Para fazer o formato do trapézio, tá vendo? Então daí veio a designação desses dois ossinhos do carpo aqui, ó. Que o primeiro da fileira distal é o trapézio e o segundo é o trapezoide, tá bom? Então o que é trapézio? Tem o nome trapézio porque tem formato de trapézio. Trapezoide. Oide é parecido com, então é parecido com um trapézio, então ele é parecido com esse outro aqui. É um negócio muito doido, cara, a origem desses nomes aqui, ó. Esse terceiro aqui, ó, eu achava que era o quarto, ó, eu viajando, cara, às vezes me dá uns bug. Esse aqui chama-se capitato, tá? Rogério, por que chama capitato? Aqui no programa, a gente tem um problema sério. Esse programa aqui é um programa bacana, mas ele não mostra algumas realidades. O capitato, esse aqui, é o maior osso do carpo, tá? Ele é bem grandão, tá? Ele é muito grande, ele é muito maior do que os outros, tá bom? Por esse motivo, capitato é como se a gente estivesse chamando ele de cabeção, tá? Porque capitato vem de caput, de capo, tá? Que do latim é cabeça, né? Que quando você tem lá bíceps, aquele termo seps vem de caput, que é cabeça, né? Porque é bíceps. Porque tem bi é duas, seps é caputs, né? Cabeças. Então bíceps tem duas cabeças. Então esse aqui que é o capitato, ele tem esse nome porque ele é o caput, né? Ele é o capo. Ele é o maior osso do carpo, ele é o cabeção. Quando vocês estudarem ossos do carpo, esse aqui é o cabeção. Então, como que é os ossos do carpo? Olha só, se a gente fosse estudar com criança, barquinho, meia-lua, triangular e ervilhinha. Trapézio, trapezoide, né, parecido com trapézio, cabeção e o osso ganchado. Esse aqui é o ganchado. Ah, Rogério, por que ganchado? Olha aqui, ó. Porque ele tem um gancho, ó. Esse osso aqui tem um gancho. Então, basicamente, esse gancho aqui ele é importante para a formação dos túneis carpais, tá? Então, o limite osteofibroso que a gente tem dos túneis aqui, se vocês observarem, aqui eu tirei o ligamento transverso aqui, ó. Deixa eu mostrar do outro lado para você ver aqui, ó. Se a gente perceber aqui, ó, você tem aqui o ligamento transverso do carpo, ó. Ligamento transverso do carpo, que forma o túnel do carpo, onde passa o nervo mediano, ó. Então aqui... Opa, fiz errado. É isso aqui que eu queria pôr, ó. Por onde passa o nervo mediano, onde tem síndrome do túnel do carpo, você percebe que um dos pontos de fixação do ligamento transverso, ó, é o âmulo do amato, ó, é o gancho do amato, ó. Então aquele osso ganchado, ele tem esse formato de gancho pelo tracionamento do ligamento transverso do carpo principalmente, tá bom? E ele delimita aqui também, entre o gancho do amato e o pisiforme, aqui o túnel de Guion, tá bom? Então ele é importante na designação dos túneis carpais aqui, tá bom? Tanto o túnel de Guion quanto o túnel do carpo, beleza? Então tá aqui, esse aqui é o gancho do amato, ó. Você vê que ele é um gancho mesmo, ó. Isso aqui é um gancho, é um osso ganchado, ó. Então isso aqui é chamado âmulo. Esse osso aqui, ó, ele chamava-se amato. E esse ganchinho dele aqui, ó, é chamado de âmulo, tá? Então, âmulo significa gancho, tá bom? E esse osso agora, ele chama-se... mudou o nome, tá? Provavelmente, se você está estudando aí na faculdade, entrou esse ano, você vai perceber que o seu professor, né, se ele passa com um nome novo... Assim, vamos falar a verdade, só que é que nem lei no Brasil o nome do novo nome dele. Não pega, sabe? O negócio não pegou. Esse aqui, ó, por ele ter um gancho, ele começou a ser chamado de osso uncinado. Por que uncinado? Porque gancho, ele tem o nome de uncus também. E aí colocaram o nome desse osso aqui de uncinado, porque ele possui um gancho, que é o uncus. Daí vem o termo uncinado, que eu acho um nome horroroso. Prefiro amato, que tem nome de japonês, né? Então seria isso aí, entendeu? Barquinho, meia-lua,
triangular, ervilhinha. Trapézio, trapezoide, cabeção e ganchado. Esses são os ossos do carpo com as origens dos seus nomes. E aí os outros, ó, o raio ou talhadeira, vai saber. A ulna, que é o olene, que significa cotovelo. O húmero, que vem de homo, osso do ombro. Clavícula é a chavinha. Escápula é a pazinha. E o manúbrio external é a empunhadura da espada. Cara, não é divertido isso aí? Fala sério, não foi legal isso aí? Pô, vale o joia aí, hein?